Lucie Ernestine de Marie Bertrand de Beauvoir. Ficou conhecida como Simone de Beauvoir. Ela nasceu em Paris no dia 9 de janeiro de 1908. Era filha de um advogado e um leitor compulsivo. E já desde a sua adolescência, ela já pensava em ser escritora. Ela nasceu em 1908, veio falecer em 1986, foi uma escritora francesa, filósofa, existencialista, memorialista e feminista. E claro que estaria aqui na nossa lista, pensando, fazendo história, quando nós estamos falando de grandes mulheres, até porque ela é considerada uma das maiores representantes do existencialismo na França. Ela nasceu entre 1913 e 1925, ela estudou no Instituto Adeline Dessay, que é uma escola católica para meninas. Em 1925, a Simone, ela ingressou no curso de matemática no Instituto Católico de Paris, e no curso de literatura e línguas no Instituto Sainte-Marie. Logo em seguida, ela estudou filosofia na Universidade de Sorbonne, onde entrou em contato com outros jovens intelectuais como René Maheu e Jean-Paul Sartre, esse com quem ela teve um relacionamento muito longo e conturbado até para os padrões da época. Em 1929, ela concluiu o seu curso de filosofia. Em 1931, já com 23 anos, Beauvoir ela foi nomeada professora de filosofia na Universidade de Marseille, onde permaneceu até 1932. Em seguida, ela foi transferida para Rouen e em 1943 ela retornou a Paris como professora de filosofia do Lycée Molière. Como já citamos, ela teve um relacionamento aberto e um compartilhamento intelectual com o também filósofo Jean-Paul Sartre por mais de 50 anos. Só que eles nunca chegaram a se casar ou mesmo a ter filhos. Quando a gente fala das ideias, dos pensamentos, de tudo aquilo que estudou, desenvolveu e defendeu a Simone de Beauvoir, nós vamos ver que ela tinha muitas concepções sociológicas. Por exemplo, tem que entender algumas dessas concepções. A sua convivência com Sartre fez com que muitos dos seus pensamentos tivessem influência do existencialismo sartreano. Sartre discordava dos valores impostos pela sociedade, aliás, pela igreja e pela sociedade. Sendo assim, defendia a liberdade de escolha de cada ser humano e que as decisões tomadas por eles iriam definir a sua essência e o seu modo de viver. Dessa forma, Simone ela foi uma existencialista, uma filósofa existencialista que enfatizava a liberdade e a reflexão sobre a colocação da mulher na sociedade, importantíssimo, tornando-se os principais pilares para a formação do seu pensamento. Simone de Beauvoir, ela tinha uma habilidade de refletir profundamente sobre o cotidiano da vida e observava as falhas e as injustiças sociais que passavam despercebidas pela maioria das pessoas. Entre os anos 1943 e 1944, no período da ocupação nazista, ela trabalhou na Rádio Vic como portadora, ou como porta-voz da propaganda nacional socialista. Em 1945, Simone e Sartre, eles fundaram a revista política, literária e filosófica de extrema esquerda, intitulada Os Tempos Modernos, para maior divulgação do existencialismo. Quando nós recorremos às obras, a grande obra aí que ela fez de muita importância, nós temos A Convidada, que é de 1943, no caso ali é a estreia dela, publicando seu primeiro romance. Ela aborda temas existenciais como a liberdade de uma mulher de 30 anos que se vê com ciúme, raiva e frustrações com a chegada de uma jovem estudante que se hospeda em sua casa e ameaça desestruturar a sua vida conjugal. A Convidada, é de 1943. Em 1949, ela publicou O Segundo Sexo, também uma obra muito importante que fala sobre a desconstrução dos padrões impostos pela sociedade e pela Igreja Católica. Essa obra tem aquela frase célebre que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É uma obra muito importante. Questionamentos do que é ser mulher. Então,
É uma obra muito, mas muito interessante. Essa obra, ela contribuiu de forma decisiva para a expansão da consciência feminina na segunda metade do século XX. É uma obra de extrema importância aí para o pensamento, história do pensamento e, claro, aí para a luta, né, da igualdade entre homens e mulheres. Muito importante mesmo. Simone ainda tem Os Mandarins, de 54, ou seja, 1954, onde ela vai estar falando sobre as consequências da guerra, a ocupação alemã, da resistência, a simultaneidade da corrupção moral e a agitação intelectual. É uma obra muito importante, né? Também. Inclusive, ela recebeu um prêmio literário, o Goncourt, de 1954, também por conta aí desta obra. Ela tem muitos ensaios também, que são muito importantes aí para a história do pensamento, para estudos, como Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 58, protegida e mimada, divertida, com incessante novidade das coisas. Eu era uma menina muito alegre. Então ela começa com esse ensaio, com essa definição. Tem A Força da Idade, de 1960, né? Tem também a Força das Coisas, de 1964. Tem também Cerimônia do Adeus. A Cerimônia do Adeus é de 1981, já ali no final da vida dela, né? Onde ela conta tudo sobre Sartre. O livro é um hipnótico relato da decadência de um homem superior, no caso Sartre. Com o estilo de romance, esse testemunho de Simone, ela investe pelo declínio da mente poderosa e pela deterioração do corpo de seu companheiro. Após a morte de Sartre, Simone se entregou ao álcool e às anfetaminas. Beauvoir, ela veio falecer em Paris, na França, no dia 14 de abril de 1986, vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia. Ela acabou sendo enterrada no cemitério de Montparnasse, em Paris, junto, é claro, do seu companheiro. Falamos de algumas dessas obras dela, né, mas tem, por exemplo, ainda Quando o Espiritual Domina, de 79, Tudo Dito e Feito, de 72, A Velhice, de 1970, A Mulher Desiludida, de 1967, Uma Morte Muito Suave, de 1964. Então ela tem muita coisa interessante, muita coisa importante aí, essa notável mulher aí do século XX. Algumas frases bem conhecidas, famosas dela, e até para a gente refletir um pouco. Ela tem uma frase dela que diz que viver é envelhecer, nada mais. Também querer ser livre é também querer livres os outros. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Nada, portanto, nos limitava, nada nos definia, nada nos sujeitava. Nossa ligação com o mundo, nós é que a criávamos. Liberdade era a nossa própria substância. Outra frase dela: era-me mais fácil imaginar um mundo sem Criador do que um Criador carregado com todas as contradições do mundo. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então esse foi o Pensando, fazendo História 2, mais um vídeo nessa semana muito especial que nós preparamos aqui com todo carinho, com todo cuidado para todos vocês, trazendo algumas notáveis mulheres, são muitas, como eu falei, não dá para falar de todas, mas são muitas aí que vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho mais. Claro, procurar, revisitar, pesquisar. É difícil quem não conheça a maioria delas que nós citamos aqui, mas fica aí esse convite para que vocês possam aí também pesquisar, procurar, ler um pouco aí sobre o pensamento, sobre tudo que produziram, né, e a importância que tiveram aí na história do pensamento, na história da humanidade. Falamos de várias delas e hoje, claro, uma francesa, Simone de Beauvoir. Muito, muito, muito importante mesmo. Eu agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.